Então, podemos começar a conhecer o profeta sallallahu alaihi wasallam na oração de sexta-feira. E eu quero que você imagine o dia de sexta-feira, indo para a mesquita, se antecipando ao profeta sallallahu alaihi wasallam, sentando antes que o profeta sallallahu alaihi wasallam chegue. E imagine o profeta sallallahu alaihi wasallam prestes a sair para ir fazer a khutbah, o sermão de sexta-feira. Em qual estado o seu coração fica? Quanto animado você fica para escutá-lo? E como, subhanallah, como você está indo olhar para o profeta sallallahu alaihi wasallam? Como você está se vestindo? O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a tratar o Jumu'ah, a sexta-feira, como uma ocasião especial. Ele sallallahu alaihi wasallam disse: este é um dia de Eid, ou seja, um dia de festividade que Allah subhanahu wa ta'ala deu para os muçulmanos. Trate-a especial. É recomendável que na sexta-feira que a gente tome banho e use o siwak. Então, quando ele sallallahu alaihi wasallam ia para a mesquita, ele vinha refrescado do seu banho, subhanallah, e ele tinha o costume de usar o seu melhor perfume, sallallahu alaihi wasallam, nesse dia. E ele, subhanallah, ele se certificava de que o perfume que ele sallallahu alaihi wasallam se certificava de que esse perfume estivesse no seu corpo inteiro, sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha um siwak refrescante e ele escovava os dentes no dia de sexta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o costume de vestir a melhor roupa em duas ocasiões, subhanallah. Uma das ocasiões quando ele ia receber alguma delegação, subhanallah, algumas pessoas, e a segunda ocasião é quando que, no dia de sexta-feira, o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava vestir das suas melhores roupas, alaihi salatu wassalam. E Omar, radiallahu anhu, uma vez ele viu um manto de seda, subhanallah. Ele viu esse manto à venda e ele achou que ficaria ótimo para o profeta sallallahu alaihi wasallam na sexta-feira e também para receber as delegações. Então ele comprou esse manto e levou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre gentil, respondeu, agradecendo a Umar, é claro, e disse o quê? Mas ele disse que isso era proibido para os muçulmanos, homem. Então Umar disse: eu peguei esta seda e dei para um dos meus irmãos, que ainda não era o quê? Que não era dos muçulmanos. Subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre gentil. Então, imagine agora o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele saía e ia para onde? Para o mimbar. E ele sallallahu alaihi wasallam sentava e dava o salam, carregando sempre o que? Um cajado com ele. Quem se levantava para fazer o adhan? Bilal. Bilal se levantava e fazia o adhan. Como você está sentado na mesquita, na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque naquele tempo não é igual nos tempos atuais. Nos tempos atuais, as pessoas chegam nas mesquitas e fazem o quê? Vão sentar nas paredes, subhanallah. Mas naquele momento não gostaríamos de fazer isso. Gostaríamos de ficar em frente ao profeta sallallahu alaihi wasallam, aonde? Nas primeiras fileiras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: assista a khutbah, ou seja, assista ao sermão e sente-se próximo do imam. Pois o quê? Pois o homem que se mantém afastado, ele será deixado para trás, ou seja, será dos últimos a entrar no paraíso naquele momento, mesmo que a pessoa entre no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam está sentado no mimbar e as pessoas estão sentadas ao seu redor, sallallahu alaihi wasallam. Mas não venha e comece a pular sobre as pessoas, subhanallah, senão o profeta sallallahu alaihi wasallam vai falar para você e vai te corrigir, vai falar para que você sente em algum lugar. Houve um homem na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, quando ele já tinha começado a khutbah, já tinha começado o sermão. E este homem começou a pular sobre as pessoas, subhanallah, para que o quê? Para que ficasse mais próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mais próximo possível. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sente-se onde você está. Porque o quê? Porque você está machucando as pessoas e você chegou atrasado. Agora, como o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se levanta para que ele comece a khutbah? Uma das coisas notáveis na khutbah, no sermão de sexta-feira do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que ele mantinha a visão com todas as pessoas que estavam na mesquita ao seu alcance, alaihi salatu wassalam.
E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não perde o controle da mesquita e nem daqueles que estavam entrando na mesquita quando ele já tinha começado a khutbah. Você tem a história de Sulaik, subhanallah, radiallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para que ele se levantasse e rezasse 2 rak'ah, subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tinha o que? Todos esses comandos na mesquita quando ele estava em pé no mimbar. E ele estava ajeitando todo mundo dentro da mesquita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tem uma narração muito linda sobre Hassan e Hussein radiallahu anhuma, que eles foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele estava o quê? Quando ele estava em pé no mimbar. Essas crianças muito lindas estavam vestidas, subhanallah, aquela roupa vermelha do profeta sallallahu alaihi wasallam, e eles tropeçavam nessa roupa por conta do que? Do tamanho dessa roupa, subhanallah. Enquanto eles iam em direção ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E como você pode imaginar, imagine as crianças atravessando a mesquita. Se uma criança está correndo na mesquita em direção ao imã, você pode imaginar o que? Todas as pessoas dentro da mesquita olhando para essas crianças. Subhanallah, imagine essa situação. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele parou no meio da khutbah e fez o que? Ele se agachou e ele pegou Hussein no colo e subhanallah, ele disse: sua riqueza e seus filhos são o que? São tentações. E eu não consigo resistir, subhanallah. E ele os elogiava eles e fazia dua para eles. E então ele, sallallahu alaihi wasallam, sentava no mimbar e colocou Hassan e Hussein no seu colo, sallallahu alaihi wasallam. Agora, qual era a khutbah? Como era a khutbah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então, você está sentado lá e ele deixou tudo sob controle, tudo em ordem, e você está olhando diretamente para ele, sallallahu alaihi wasallam. E ele está vestindo a sua melhor roupa. E ele tinha, subhanallah, a melhor aparência, como nós sabemos, alaihi salatu wassalam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em sua khutbah, ele recordava sobre a vida e sobre a morte. E há uma narração em particular de uma sahabia, radiallahu anha, que ela relata que o que? Eu memorizei a surat Qaf, subhanallah, da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apenas indo para a oração de sexta-feira, apenas indo para o Salatul Jumu'ah, pois ele tinha o costume de falar sobre a sura Qaf toda sexta-feira, alaihi salatu wassalam. E essa sura, ela fala muito a respeito do que? Da vida e da morte. Então, indo para a oração na sexta-feira, ela o que? Memorizou esse capítulo do Alcorão Sagrado da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando sobre ela no mimbar. E os sahabas, radiallahu anhum, subhanallah, estavam ao redor do profeta sallallahu alaihi wasallam, com seus corações prontos para receber as recordações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles estavam sentados, escutando o profeta sallallahu alaihi wasallam constantemente, falando sobre a vida e falando sobre a morte, sallallahu alaihi wasallam. E ele usava bastante, o profeta sallallahu alaihi wasallam usava as mãos em demasia para descrever sobre algum assunto que ele estava falando, sallallahu alaihi wasallam. As suas palavras eram palavras claras e bem articuladas, subhanallah. Ele costumava repetir as palavras, ou seja, repetia 3 vezes, sallallahu alaihi wasallam. E você podia olhar para o profeta sallallahu alaihi wasallam, escutava o seu tom de voz quando ele dizia alguma coisa. Então, se ele estava falando algo a respeito de algo que, subhanallah, que provocava felicidade, então você conseguia escutar a palavra dele com felicidade e o seu olhar com felicidade também. E se ele estava falando algo a respeito de tristeza, falando algo que provocasse tristeza, você viu o seu olhar triste e também a sua palavra com expressão de o quê? De tristeza também, sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, descrevia os crentes como uma construção, uma edificação, ele unia o quê? Unia suas mãos, seus dedos assim, subhanallah. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falava a respeito da língua, apontava para a língua que estava em sua boca, sallallahu alaihi wasallam, sempre usando bastante a sua mão. Quando o profeta falava a respeito de abrir as portas do paraíso, sallallahu alaihi wasallam, ele movia suas mãos, como se estivesse abrindo a porta do paraíso, subhanallah. E ele apontava para o céu com frequência também, sallallahu alaihi wasallam. Estava fazendo a khutbah e apontava o dedo para o céu, subhanallah. Usava bastante analogias e também as parábolas para que o quê? Para que os sahabas entendessem o que ele estava querendo passar.
E o profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ele é descrito como sendo uma pessoa muito eloquente e muito profunda em suas palavras, alaihi salatu wassalam. E você realmente tem que pegar esse momento, subhanallah, como se você estivesse escutando ele, sallallahu alaihi wasallam, como orador. Imagine esse momento, de verdade. Subhanallah, quantas milhares e milhares de ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam nós escutamos, quantos ditos nós temos. E ele, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ele não tinha essa fala pronta. Subhanallah, ele, sallallahu alaihi wasallam, as pessoas vinham para ele e ele falava do coração, alaihi salatu wassalam, subhanallah. E ele não, subhanallah, quão efetivo que era essa fala dele para as pessoas. Então, você está sentado na mesquita, escutando o profeta sallallahu alaihi wasallam falando sobre o quê? Sobre a realidade da vida e sobre a realidade da morte. E depois da vida terrena, nos dias atuais, subhanallah, se a gente pensar a respeito de uma coisa, os sistemas de som, eles chegam longe. Porém, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o sistema de som, ele chegava longe, porém, de outra maneira. Asma, radiyallahu anha, ela relata que o quê? Uma vez, nós mulheres, nós não estávamos conseguindo ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por conta do quê? Por conta da quantidade de choro dos sahabas, radiyallahu anhum, subhanallah. Na frente delas, como ela relata, como eles estavam sentados à frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta estava falando sobre algum assunto. E nós estávamos interessadas, ela relata, em escutar o que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava dizendo. E depois, quando terminou o sermão, elas começaram a parar os homens e começaram a perguntar sobre o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. E é relatado que o que? O profeta sallallahu alaihi wasallam estava falando sobre o que? Sobre os tormentos do túmulo, alaihi salatu wassalam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق